Sou Escobar. Você acha que essa decisão marcou a vida de você, dos seus irmãos e faz com que hoje em dia se possa falar da família Escobar a partir da legalidade? Sim, 100%. Porque senão teríamos continuado na mesma, vendo família morta, vendo dinheiro às custas de quê? Pelo menos ele nos deixou o ensinamento de que se hoje trabalhamos honestamente, vamos dormir tranquilos e se amanhã gastarmos esse dinheiro, gastamos tranquilos. Chegamos a um ponto de ter tanto dinheiro que as pessoas não aceitavam nosso dinheiro porque era dinheiro do narcotráfico, nem mesmo em uma loja. E as pessoas não conseguem entender isso. Que minha família se concentrou tanto no dinheiro e teve tanto dinheiro que depois não se podia comprar nada com esse dinheiro, não porque era dinheiro do narcotráfico, mas porque não aceitavam de nós por sermos a família de Pablo Escobar. E esse dinheiro não servia nem para fazer compras, nem para comprar um carro, nem para adquirir uma propriedade. O que você faz com esse dinheiro então? Então o que meu pai diz é que é melhor ganhar menos dinheiro e depois poder aproveitá-lo. É que o dinheiro da minha família chegava e não havia onde gastá-lo, então acumulava e acumulava. O que eu te dizia agora há pouco, na minha casa só tinha móveis, apenas móveis, tinha $1 milhão de um lado, $1 milhão do outro, e não dava para gastar esse dinheiro, e era dinheiro em espécie. E o que se fazia com esses dólares? Esses dólares eram de quem? E para quem você ia entregar esse dinheiro? Gostaria de falar sobre o Daniel Escobar de hoje. O que você pensa? Hoje vamos falar um pouco sobre Daniel Escobar, que vem se destacando mais a cada dia que passa. Se eu estivesse perguntando a um terceiro, acho que ele não estaria me perguntando nada, porque nunca se vê. Está sempre por aí, trabalhando e distante, cuidando das suas coisas. Entendendo que você passou por uma transição de ser perseguido, de ver sua família sendo perseguida. E hoje pode viver tranquilo. Quais são essas coisas simples do dia a dia que você aproveita? Ou o que é tranquilidade para você? Talvez pelo simples fato de saber que não estão te perseguindo, podemos dizer a partir dessa base de não preciso ficar... Ou talvez sim, mas não como antes. Quais são essas coisas de hoje em dia que você diz... Essas coisas, quando era criança, você não aproveitava ou não podia aproveitar porque não era possível? Mas a verdade é exatamente como eu já tinha te explicado antes, por causa das voltas que a minha vida deu, eu acabei percebendo que estou vivendo praticamente do mesmo jeito que eu vivia antigamente, sem grandes mudanças reais, isolado no nosso próprio mundo. Não é que eu diga que nunca pude fazer isso. Então agora eu vou fazer porque nunca pude fazer. E o tempo dos amigos eu já não posso recuperar. E para mim já é muito difícil conhecer uma pessoa, porque agora sempre é o sobrinho de Pablo Escobar antes da pessoa que eu sou. Então eu já sei que é para fazer negócios ou para outro tipo de coisa. É isso que eu quero dizer. Porque eu nunca fiz... Eu não pude fazer isso, mas eu pude fazer quase tudo na minha vida. Existem sonhos, projeções. Sim. Que isto seja... Que a última enseada seja o lugar da história desta que é a maior família do mundo. Essa é a projeção. E em nível pessoal? Algo sentimental e mental. Ah, sim, não tenho tido muito tempo para pensar em mim. De que maneira você descreveria a visão pessoal de Daniel Escobar? Ou de que forma específica ele imagina que gostaria de estar no momento em que ele vier a completar 40 ou 50 anos? Ter mais jet skis. Na verdade, todos os dias eu gosto de estar aumentando a coleção de jet skis.
E o momento que eu tenho para aproveitar é na água, com meus jet skis, com minhas motos, com a mecânica. É talvez um pouco estranho porque se fala da família de Pablo Escobar, a família que viveu no luxo, a família que chegou a comer em pratos de ouro. Quais são as coisas que te divertem, que te atraem? A comida que vocês talvez gostam de aproveitar. Muitas pessoas vão pensar que é comer o prato mais extravagante do mundo, fazer a coisa mais extravagante do mundo. Mas que você diz, assim como uma pessoa comum, eu gosto de fazer isso que... A coisa que eu mais gosto de comer é ovo. Sempre tomo café da manhã com meus ovos e almoço com meus ovos. E podem me oferecer o que for. Minha família pode ir comer o que quiser e eu não troco meus ovos por outra coisa. E como eu te disse, podem me mostrar o que for, mas para mim não há nada mais divertido do que um jet ski. E é assim mesmo, não é o jet ski 2026 que eu vou lá e fico com um sistema de som, isso eu não curto, eu gosto do jet ski de 1985, aquele que eu vi meu tio, meu pai e meu avô usando, que cheira a gasolina e a óleo, esse é o jet ski que eu gosto. Eu gosto, bom, é aí que eu sinto a vida, onde vejo coisas, ou talvez seja só um apego ao passado, não sei. Por que eu comecei a analisar isso? Porque eu aproveito mais vendo um carro velho, ou vamos chamar de antigo, do que um carro novo. E para mim a sensação de dirigir um carro com câmbio manual no meio de um pasto é a melhor sensação do mundo, melhor do que estar em um Mercedes. Eu não gosto desse tipo de carro, gosto de sentir o cheiro de gasolina, do carro velho, do jet ski antigo que faz barulho alto, da moto velha que faz barulho alto. E sim, isso é o que marca a minha história, Pablo, é que eu sou só mais uma pessoa de Antioquia. Se você é antioquenho, gosta da moto de chá, por quê? Porque ali foi feita uma parada do Pablo Escobar e foram lá e mataram um tal político. Então isso acontece na história, mas é disso que eu gosto, dessas bicicletas e desses esquis velhos. Em um nível pessoal, o que a família, os pais e os irmãos representam para Daniel Escobar? Bem, para todos nós, a nossa família representa absolutamente tudo, porque sempre estivemos unidos com os nossos familiares, mas para sermos bem claros, para nós, a família sempre representou exatamente isso. O pai, a mãe e também todos os nossos irmãos que são a base de tudo. Para mim, sinceramente, primos e todos esses parentes distantes, eu não respondo por essa família. Eles são apenas família de sangue, mas a minha verdadeira família é composta pelo meu irmão, minha filha e minha mãe. Esse é o meu núcleo principal e essencial, que é exatamente o mesmo que acontece no decorrer desta história emocionante. Toda essa família Escobar começa a se dividir nesses núcleos de esposa e filhos e se fecham nesses núcleos. Por último, gostaria de lhe perguntar sobre suas sensações de viver na legalidade, de ter negócios turísticos, de que as pessoas venham. Qual é a mensagem para a Colômbia que continua pensando que, por ser Escobar, você tem que ser um criminoso? Qual é a mensagem? Que venham e conheçam essa verdade, porque se encarregaram de mostrar outro tipo de verdade, porque quando chega uma pessoa afetada, a primeira coisa que pergunto é: Pablo Escobar matou um familiar seu? E acontece o que acontece na política. Sim, é que eu estou... E acontece que quando você começa a olhar e investigar, não foi o cartel, mas sim Pablo Escobar. Que houve vítimas assim, pois, volto a dizer, venham e conheçam a história de um ponto de vista diferente. Ninguém sabe que minha família marca a história no esporte. Venha e conheça sobre isso. Ou venha e conheça sobre o desenvolvimento que Pablo Escobar deixou em Medellín. Ou venha e conheça que Pablo Escobar não gostava de drogas e que experimentei o consumo de drogas em Medellín. Ele iluminou todas as quadras de Medellín para que os jovens fossem esportistas e não consumidores de drogas. Então, por que não conhecem esse lado da história? Vejam, esperamos vocês na última caleta para que conheçam as histórias a partir deste ponto, desta verdade.
Com os cavalos se fez pátria, na sua época com os touros, que hoje em dia não são bem vistos, também se fez o seu trabalho. Por ser parente de Pablo Escobar, você tem que ser um criminoso? Não, se eu quisesse, faria, e se eu quisesse ser uma pessoa boa, tudo está ao seu alcance. O que mais do que ser a pessoa mais rica do mundo? A primeira pessoa a conseguir $1 bilhão vem de uma família de uma vereda em Rio Negro chamada El Tablazo. Por isso eu sei que tudo pode ser alcançado na vida, porque tive o exemplo em casa de que uma pessoa do nada pode se tornar a pessoa mais rica do mundo se perseverar e trabalhar todos os dias para isso. Então, se Pablo Escobar foi capaz de fazer isso normalmente, volto a dizer, ele já nos deu o sobrenome e nos deu essa parte da história. Agora podemos fazer direito dentro da legalidade.